Olá, paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos para mais um estudo e entretanto, queremos elevar aos céus uma oração. Querido Deus, esteja abençoando a cada um de nós, te agradecemos por tudo que tens feito de bom para cada um de nós, pelas respostas, as orações, pelas vitórias que o Senhor tem concedido ao teu povo, que nós possamos nos redimir das nossas faltas e dependermos do Senhor de corpo e alma, porque sem o Senhor nada nós somos. E fala, Senhor Jesus, com teu Espírito Santo, mais uma vez nesta manhã, e que o Senhor possa abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus, oramos agradecidos por tudo, mais uma vez. Amém. Bom, nós vamos iniciar então o estudo, dizendo que, sobre os mais diversos aspectos, a maioria das pessoas está na média, para tudo, com coisas que são pertinentes a elas mesmas e também com coisas que mexem com a sociedade de uma maneira geral. Sabendo disto, nós devemos encarar esta questão pelo lado espiritual, de não estarmos na média, mas procurarmos estar acima dela. A média, quando se fala nisso, é o comum, é o padrão insignificante, vamos dizer assim, é o normal, mas sabemos que ao longo da história, pessoas que saíram da média foram os grandes inventores nos mais diversificados segmentos, nas mais diversificadas áreas do mundo. Aquelas pessoas que saíram da média foram as que se destacaram e contribuíram com isso tremendamente para a humanidade. Se as igrejas, de um modo geral, estivessem debaixo da verdadeira unção, talvez o mundo hoje pudesse estar um pouco melhor, mais justo e mais temente a Deus. Então a igreja espiritualmente deve procurar estar acima desta média para poder atender às necessidades do mundo e estar mais dentro daquilo que Deus pede. Nós temos exemplos bíblicos que nos remetem a pensar desta forma. As pessoas querem ver em você que realmente você é de Deus. E para isso, estar acima da média é excelente. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 24, nós temos a viúva de Sarepta, que tem um embate com o profeta Elias. O profeta Elias, apesar de ter feito o milagre da multiplicação da farinha e do óleo, essa viúva, ganhando esta dádiva do Senhor, tempos depois o filho dela adoece e morre. E o profeta Elias, então, estando na casa, ou sendo chamado para esta casa, é interpelado se ele estava lá para amaldiçoar, vamos dizer assim, a vida desta mulher. E então o profeta Elias pega o menino, leva para um quarto superior, deita-se sobre o menino, ora, e Deus devolve a vida a este menino. E aí sim, quando ele desce deste quarto com o menino já vivo, ressurreto em seus braços, aí a viúva expressa que agora eu sei que o Senhor realmente é temente a Deus. Então as pessoas querem ver frutos positivos e para isso estar acima da média é muito bom. João 19, 34 a 35
também nos mostra que os soldados estavam lá espreitando a morte de Jesus, e quando ele morre, um dos soldados, para verificar se ele estava morto, fura a lateral do corpo de Jesus e dali sai sangue e água. O soldado, tanto ele quanto as pessoas que ali estavam, levam um susto, têm uma tremenda surpresa, e depois disso eles passam a contar para os outros o que viram, para que o mundo passasse a crer também. Este impasse, ou este fato, melhor dizendo, foi com o próprio Deus, o Deus que ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Então, nós devemos testificar ao mundo de que Jesus é o único Salvador e o único Deus. Então estamos falando sobre ser padrão. E o que é padrão? Aquilo que serve para ser imitado como modelo, como protótipo, mas que também serve para definir uma unidade. Em 1960 foi criado o Sistema Internacional, de medidas para que o mundo tivesse uma padronização nesta área. Os milímetros, os centímetros, os metros, quilômetros, né? E temos também um outro sistema paralelo internacional, que é o de peso. Gramas, quilogramas, toneladas. Então, quando você faz os cálculos sobre essas questões de padronização, por exemplo, sobre 200 gramas, nós temos aqui um exemplo que eu coloquei, você tem 200 gramas ou 200 gramas escrito numa outra expressão usando uma outra unidade do sistema internacional. 200 gramas você pode escrever assim ou pode escrever desta forma. Você tem que acompanhar o sistema da unidade e também respeitando o sistema decimal aqui. Tudo isto é padrão e deve ser entendido desta forma, tanto no lado oriental do mundo quanto no lado ocidental. Todos entendem esta grafia. Para usar estas medidas com eficiência, para que as mesmas tenham eficácia, surtam efeito, temos o auxílio da boa e velha tabuada, que nunca deve ser negligenciada, muito pelo contrário, decorada e muito bem decorada. E para qualquer coisa que se pense em fazer, normalmente sem uso desses instrumentos com os respectivos cálculos da tabuada, ocorrerá erro. Todos nós estamos subjugados, sujeitos aos padrões pré-estipulados nas diversas áreas que nos cercam em nossas vidas. Quanto aos estudos, temos que, concordando ou não, seguir os conceitos matemáticos, físicos, químicos ou históricos. Nós temos que seguir aquilo que foi padronizado. Respondendo a qualquer indagação e não respeitando aos preconceitos, melhor dizendo, neles estipulados, você também erra. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Nós sabemos quem foi: Pedro Álvares Cabral. Nós respondemos assim porque está preconceituado que foi ele, independentemente de você ter visto ou não ter visto este fato acontecer. Se o cálculo feito num problema exigir uma resposta determinada em gramas, como nós vimos, você deve fazer aquela comparação com a mudança da unidade para quilogramas. E qualquer pessoa poderá notar tranquilamente isto, se ela dominar o sistema internacional, de que você está falando de um mesmo número.
A numeração de uma rua tem como padrão de que o seu início é do centro da cidade, de uma cidade, para a sua periferia ou para os bairros. Isto normalmente. Nesta direção, direita ou esquerda. Quando se fala em direção, é direita ou esquerda. Não levando-se em conta o sentido, porque quando se fala em sentido, nós estamos falando vertical ou horizontal. Então, a numeração, seguindo do centro da cidade, de modo padronizado para o bairro, nesta direção, nós temos que os números ímpares seguem do lado esquerdo, deixando o centro da cidade para trás, olhando para o bairro, nós temos do lado esquerdo os números ímpares, do lado direito os números pares. Assim foi convencionado e é respeitado desta forma na maioria das cidades. Isto é pré-estipulado, não se pode fugir disto. Repito, há também a questão de onde está colocado o volante de um veículo. Se estiver posicionado à esquerda, este veículo deverá andar de quem olha de cima para baixo, ele deverá andar à direita para ir e à esquerda deste lado para voltar. Isso é uma padronização também quase que internacional. Do contrário, inverte-se o posicionamento do volante e você inverte também, olhando de cima para baixo, a direção para onde os carros andam. Nesse segundo caso, o carro para ir andará do lado esquerdo, para voltar do lado direito, como acontece na Inglaterra, como acontece na Austrália, como acontece na Malásia, dentre outros países mais. Quando olhamos em direção às questões que envolvem uma religião, também é assim, é padronizado. Muito embora pareça que não, porque existem cada vez mais religiões que pregam ou seguem heresias que contrapõem e muito a doutrina bíblica, que deveria ser única. Existe para isto muitas frases feitas que as pessoas falam. Olha, todos os caminhos levam até Deus. Eu colocaria aí uma interrogação. Porque a própria palavra que é padronizada na Bíblia, ela nos diz em Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é perdição, é engano, dá-se com os burros na água. Religião, cada um tem a sua. É uma outra frase feita, é um fato. Religião não se discute. Também é um fato. Mas desde que as religiões sigam, como eu já disse, um padrão pré-estabelecido, assim como um livro de história ou um livro de matemática. Você não deve falar, seguindo os conceitos matemáticos, que 2 vezes 2 é igual a 37. Ah, mas é claro que não é, porque você faz as contas, conta nos dedos e você consegue chegar à conclusão de que realmente 2 vezes 2 não são 37, são 4. Bom, de igual forma você não deve furtar-se de entender que, historicamente, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, como eu já falei. E alguém pode dizer assim, mas me prove que não foi ou que foi ele. Nós não vimos realmente, mas está padronizado. E se você responder num teste para um emprego ou para entrar numa universidade ou para qualquer coisa que o valha,
que quem descobriu o Brasil na sua convicção não foi Pedro Álvares Cabral, mas foi Pedro Mendes da Silva, se você responder isto, você erra, porque é padronizado. A Bíblia também está padronizada. Tem uma história toda montada em cima dela para doutrinar as pessoas, independentemente de qual religião elas sigam ou pertençam. O livro é o mesmo. É como você usar o livro de matemática no Colégio Dante Alighieri ou usar o livro de matemática no Colégio Bandeirantes ou no Colégio Santo Agostinho, em colégios de renome. Não importa em qual colégio você estudará. O livro será aquele que contém os conceitos matemáticos e nas 3 escolas que eu citei, não importa, você terá que responder de igual forma, porque o livro que você vai consultar nas 3 dita aquela regra pré-conceituada como padrão. De qualquer matéria, assim também é a Bíblia. Ela é utilizada em muitas religiões e nas diversas religiões a Bíblia tem que ser respeitada. Se o que ela diz está sendo praticado, ok. Se o que ela diz por uma determinada religião não está sendo praticado, há erro, e isto é altamente comprometedor para quem assim age. Nós temos que, em Atos 17, 16 a 28a, o apóstolo Paulo ele teve um encontro com alguns homens que eram gregos filósofos. E eles estavam lá numa reunião e eu gostaria de ler aqui o posicionamento de como o apóstolo Paulo se comportou naquela oportunidade, atestando isso que nós acabamos de falar. Então, aqui está, Atos 17, 16 até 28a. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Por isso discutia na casa de oração com os judeus e com os não-judeus que adoravam o Senhor. E todos os dias discutia na praça pública com as pessoas que estavam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos também discutiam com ele e perguntavam: "O que é que este ignorante está querendo dizer?" Outros respondiam: "Parece que está falando de deuses estrangeiros." Diziam isto porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião no lugar chamado Areópago e disseram: "Gostaríamos de saber que novo ensino é esse que você traz. Algumas coisas que você está dizendo parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que é isso." Fizeram isto porque todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles no Areópago e disse: "Homens de Atenas, em tudo vejo que vocês são muito religiosos. Porque quando eu estava passando pela cidade, olhando os lugares onde fazem as suas reuniões religiosas, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem criou todas as raças humanas para viverem na terra. Foi ele mesmo quem marcou os tempos e os lugares certos onde os povos deviam morar. Fez isso para que pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, pois ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos." Então, Paulo estava falando àquele tipo de gente, os que praticavam o estoicismo, que ensinava que as pessoas devem negar o prazer carnal e lidar, melhor dizendo, com o controle da vida, com as coisas, não deixando escapar das suas mãos. E os epicureus lidavam com uma filosofia que os prazeres deveriam sim ser desfrutados com moderação, buscar sempre a tranquilidade, deixar os medos e as pressões.
E hoje nós temos a gnose, que é uma filosofia presente nos tempos atuais, que tem muito como base essas filosofias gregas que se iniciaram em Atenas. E o apóstolo Paulo não se furtou um minuto de, com total educação e respeito, pregar a palavra àquele povo, né? E não deixou de fazer isto, dizendo que eles deveriam seguir, na verdade, a Jesus. E é o que todos nós devemos fazer para com as pessoas que não seguem Jesus ou que o seguem de uma forma um pouco estranha, incompatibilizada com o que diz as Escrituras sagradas. Tanto isso é verdade, que Paulo cita a Timóteo o seguinte no capítulo 4, versículo 12 de sua primeira carta, a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o padrão, o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Timóteo, seja um padrão. É o que o apóstolo Paulo cita para ele, independentemente de ele ser jovem, ele deveria ser respeitado se fosse padrão, se estivesse acima da média também. Quando se fala em discutir, não é bater boca com as pessoas, porque a própria palavra nos exorta a não fazermos isto. É expor a realidade dos fatos com sensatez, apontando para aquilo que a Bíblia nos ensina. Aquilo que está outorgado na Bíblia. Isto é o que vale, isto é o padrão. Afaste-se das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que acabam em brigas. O servo do Senhor não deve brigar, mas ser delicado com todos, segundo Timóteo, capítulo 2, versos 23 e 24. Aqui mais uma exortação a pregarmos, mas não brigarmos. Falarmos do que deve ser falado com sabedoria, com sensatez e tudo em paz. Um outro texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 a 19, nos ensina algo também sobre isto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 até 19, nos ensina o seguinte: evite as discussões tolas, que ofendem a Deus, pois aqueles que as provocam se afastam mais e mais do caminho de Deus, ou seja, saem fora do centro da vontade dele. O que eles ensinam será como uma ferida aberta que vai devorando o corpo. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto. Eles abandonaram o caminho da verdade e estão atrapalhando a fé que alguns têm, afirmando que a nossa ressurreição já se realizou. Mas o firme fundamento que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre este fundamento estão escritas estas palavras: o Senhor conhece os que são dele. E ainda, todos que dizem que pertencem ao Senhor precisam abandonar o pecado. Por isso que é necessário observar, você que segue qualquer religião, você deve medir se aquilo que estão te ensinando, aonde você vai executar as suas práticas religiosas, é condizente com a palavra ou não. A palavra é padrão. É aí que mora a grande questão que nós estamos discutindo hoje. Um outro texto de Tito, capítulo 3, versículo 9, nos ensina o seguinte: mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes dos antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Você pregou, a pessoa não quer entender que ela deve consultar a Bíblia, assim como ela consulta livros de receituário para acertar na culinária, assim como ela recorre a manuais técnicos para mexer em aparelhos. Se ela não quiser saber da Bíblia como um manual técnico, vamos dizer assim, padronizado, a sua parte você fez, você não deve discutir. Você apontou o caminho. Paulo tinha moral para falar sobre isso, porque ele cumpria isso em sua vida. Ou seja, pacificação sim, mas sem deixar de apontar o que era
e é correto. Eu gostaria de contar aqui uma história breve sobre a aplicação disto. Havia um rapaz que trabalhava numa montadora. Naquela época havia uma forte pressão nas fábricas. Os gerentes apressavam e interferiam nos trabalhos com intensificação. Vamos trabalhar, vamos produzir. Os sindicalistas pediam para diminuir a produção por questões de greve, essas coisas que nós sabemos bem como é. A fé e o idealismo do nosso protagonista o colocavam em maus lençóis. Ele sabia que Deus não aceita menos do que seu e nosso esforço máximo para o trabalho secular e, por que não, para o trabalho eclesiástico da igreja. Ao colocar isto para seu líder e colegas de trabalho, estes não aceitaram. Pô, como que você quer ficar trabalhando aí puxando o saco do patrão se nós estamos querendo bolar uma greve aqui por causa de salários e você puxa saco do patrão? Então, pessoas assim, nós sabemos que enfrentam problemas. Ele sabia que Deus não aceita menos do que o máximo, como eu disse. E ele queria dar o máximo, era justo. Ao colocar isso para o seu líder e colegas de trabalho, esses não aceitaram e então, para ele passou a sobrar tarefas indesejadas, que ninguém queria fazer, as piadas vulgares, ele era alvo de todas elas, de sarcasmo por parte dos seus colegas, e sofria por causa disso. Porém, o tempo passou e num certo dia o líder, Brutamontes, que puxava toda a gangue de trabalhadores contra ele, o procura e diz: você pode fazer uma oração por minha irmã? Assustado, então, o nosso protagonista respondeu: por que eu? Ele me respondeu asperamente: porque ela está com câncer e preciso da oração de alguém que Deus ouça. E você é uma pessoa que, observo, teme realmente a Deus. O amargo rancor a partir dali então foi cessando entre as duas partes. Assim como o centurião no capítulo 7 de Lucas, as pessoas que enfrentam tempestades não desperdiçam tempo nem medem palavras. Elas vão diretamente às pessoas cuja fé identificam-se como verdadeira e que demonstram intimidade para com Deus, ou seja, passam confiança às pessoas, independentemente das circunstâncias que as cercam. E é assim que nós devemos fazer. Ele era padrão, este rapaz, e por ser padrão, ele foi respeitado e tudo o que ele fez venceu. Ele não precisou se explicar. Deus faz com que, se você estiver acima da média, ou mesmo na média, mas ser sincero, ou for, melhor dizendo, sincero para com Deus, Ele pode usar você tranquilamente para a sua obra, como aconteceu. As pessoas não procuram qualquer um para desabafar ou para pedir orações. Eles procuram pessoas que no popular normalmente se diz: tem café no bule, sabendo que toda honra e toda glória pertencem a Deus. Eu gostaria de, para encerrar este estudo desta manhã, de ler o Salmo 15, que retrata muito bem qual é o padrão de uma pessoa que Deus aceita, tanto aqui nesta terra, como aceitará no seu reino na eternidade. Salmo 15 intitula-se O Hóspede de Deus. Ó Deus eterno, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica seus amigos
e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que Deus rejeita, mas trata com respeito os que obedecem ao Deus eterno. Cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita dinheiro para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro, porque está dentro do padrão de Deus. Aqui nós encerramos mais um estudo. Peço a Deus que vos abençoe nesta nova semana e até a próxima, se Deus assim o permitir.